aprender, primeiramente, de um pai que não conseguiu disciplinar os seus filhos. Embora o pai fosse um homem de Deus, o pai fosse um homem que estava ali cuidando e zelando do templo, ele não conseguiu manter os seus filhos na disciplina do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eu quero dizer para vocês que mesmo esses filhos estando ali, diante das coisas de Deus, eles não conseguiram servir o Senhor, não conheceram o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz assim, no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Preste bastante atenção, igreja. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Eli, ele era um sacerdote e ele cuidava do templo. Ele vivia para o templo, porque naquela época o sacerdote, ele vivia no templo. Ele vivia zelando pelas coisas do Senhor. Era um compromisso que ele tinha diretamente com o Senhor. Era um homem que Deus falava com ele. Mas, porém, a Bíblia diz que os filhos deste homem eram filhos de Belial. Muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas elas passam por cima. Muitas pessoas não entendem a palavra de Deus porque não para ver, analisar. Tem que ter uma direção quando você lê a palavra de Deus. Você precisa discernir, você precisa usar até um dicionário para você entender o que é que a palavra de Deus está falando em certas palavras. Muitos não sabem o que é ser filho de Belial. Então eu quero que você abra então a sua Bíblia, mas marca essa parte, porque nós vamos voltar aí. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 6, no verso 12. Provérbios 6, verso 12. E você agora vai entender o que é ser o homem de Belial. Como os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. A palavra de Deus, ela diz assim, Provérbios 6, 12. O homem de Belial, o homem vil, é que anda com a perversidade na boca, acena com olhos e arranha com os pés, e faz sinal com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Olha para você ver
a seriedade dessa palavra onde foi falado. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eram filhos perversos, filhos que tinham atração para a maldade. Eu quero dizer para você que Eli criou seus filhos e não os corrigiu. Eli não colocou nos seus filhos o temor do Senhor. Muitas vezes é necessário que a gente ensine nossos filhos a temer o Senhor verdadeiramente. Porque, como nós ensinamos para os nossos filhos que Deus, Ele é amor, que Deus, Ele é poderoso, que Deus realiza milagres, que Deus traz prosperidade, que Deus traz abundância, que Deus prospera, traz alegria, que Deus, Ele traz os dons do Espírito Santo. Você tem que ensinar isso para o seu filho, mas você tem que ensinar que Deus também mata. Você precisa ensinar que Deus tem misericórdia até 1000 gerações, mas que Deus, se for preciso, Ele também mata. Como aconteceu com os filhos de Eli. Porque não temiam ao Senhor, porque não sabiam obedecer ao Senhor, porque não sabiam cuidar da casa do Senhor, não sabiam cuidar do templo do Senhor, eles não tinham alegria de fazer as coisas para o Senhor. Mas por quê? Eles viam o pai deles fazerem. Eles viam que o pai era um pai que falava com o Senhor. Você pode até falar com o Senhor, meu querido, mas de vez em quando você precisa usar a correção, você precisa usar a vara. Você precisa educar o seu filho e ensiná-lo a ter temor do Senhor. A saber que as coisas do Senhor é feita com amor, com zelo, com entendimento. E assim, se você ensinar o seu filho, você vai estar livrando ele da morte. Muitos pais acham que quando eles corrigem os filhos, eles estão fazendo algo mal. Não, meu querido, você não está fazendo nada de mal. Você está fazendo bem para o seu filho. Você está ensinando o caminho do bem para o seu filho, porque ele vai ter respeito pelo Senhor, ele vai ter zelo pelas coisas do Senhor, e o Senhor vai amá-lo, e vai ter misericórdia até 1000 gerações. E olha para você ver agora, volta a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. E a palavra de Deus, ela diz aí: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha a parte B do versículo. A palavra diz que eles não se importavam com o Senhor. Então, o que aconteceu com esses filhos de Eli? Quando era levado a oferta no templo, para ser queimada, os filhos de Eli, eles tiravam a carne, separavam para comer a carne, antes que a gordura queimasse, antes que se queimasse a oferta, eles tiravam a carne para eles, para saciar o ego deles, a vontade da carne deles. A palavra de Deus diz que os filhos de Eli, eles eram terríveis. Eles faziam tudo isso dentro do templo do Senhor. Então, meu querido, eu digo para você, ensine o seu filho, para que ele possa cuidar das coisas de Deus com amor.
Vamos ler mais um pedacinho aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os filhos de Eli. Versículo 13. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo carne, com um garfo de 3 dentes na mão. Metiam na caldeia, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali em Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceita de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime primeiro a gordura e depois, quando quiseres, então lhe dizia: não hás de me dar agora, senão tomá-lei à força. Olha aí para você ver. Eles iam levar a oferta, aí eles queriam tirar para eles. E se o ofertante reclamasse, falasse: não, queima primeiro, eles não aceitavam. Eles brigavam para tirar para eles primeiro. E a palavra de Deus diz: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Olha, meu querido, é muito sério. A palavra de Deus, ela diz que a gente precisa ensinar os nossos filhos. E eles precisam estar atentos que quem dá ordens é você. Pai e mãe. São os pais que dão ordens para os seus filhos. Não são os filhos que dão ordem para os pais. Não é um filho que escolhe. Porque senão, quando ele crescer, a coisa vai ficar feia. E a palavra de Deus diz que estes homens faziam coisas piores ainda. Vamos ler aí o versículo 22. Eram, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Olha para você ver o que os filhos de Eli faziam. E a palavra de Deus fala que o pai já estava velho. Quer dizer, a vida inteira ele teve para corrigir os filhos. Aí ele não corrigiu. Quando ele já estava velho, ele já não tinha mais força. Os filhos nem ouviam o que o pai falava. Eles não estavam nem aí. Então, o que aconteceu com os filhos de Eli? Os filhos de Eli saíram, porque eles sabiam, né, da palavra, eles sabiam que a arca era a presença de Deus. Então, eles achavam que eles não precisavam fazer mais nada, já estavam com a arca, estava bom demais, né? Mas aí é que eles se enganavam, porque a arca sem a presença de Deus é nada. Nada. O que vale uma arca? O que vale uma arca? Nada. É a mesma coisa de eu carregar um livro. E ele, com Deus, se eu abrir, é a mesma coisa de eu carregar a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu carrego a Bíblia fechada, para todo lado, ela vai me proteger de alguma coisa? Não. Era igual aquela arca sem a presença de Deus. Agora, se eu carrego a Bíblia, estudando ela, meditando nela, obedecendo aquilo que está escrito nela, vai ser vida para mim. Mas aqueles homens foram para a batalha com a arca e acharam que eles estavam com a bola toda. A gente está com a arca, a gente vai ganhar.
E aí é que eles se enganaram. Porque a arca foi, mas a presença de Deus não, meu querido. A presença de Deus é para aqueles que obedecem. A presença de Deus é para aqueles que buscam. A presença de Deus é para aqueles que cuidam das coisas do Senhor. A presença de Deus é para aqueles que oram pelo Senhor. Oram, têm intimidade com o Senhor, buscam pelas coisas do Senhor. É para aqueles que têm diálogo com o Senhor. A presença de Deus é para aqueles que têm um coração puro, um coração transformado pela palavra. Aí sim, se eles estivessem com a presença do Senhor, eles tinham vencido. Mas com uma simples arca, eles perderam a batalha. E o pior, eles foram mortos. E não parou por aí, porque o Senhor exterminou todos os da família de Eli. Não sobrou nenhum. Porque até Eli, quando recebeu a notícia que os filhos haviam morrido, ele caiu de uma cadeira, bateu a cabeça e morreu ali mesmo. Então nós, que somos pais, mães, um dia você que vai ter seu filho, ore, busque, entregue o seu filho na presença de Deus. Ensina a ele o caminho que ele deve andar. Ensina a ele o mais importante, que é ter temor e tremor do Senhor. Ensina para ele que Deus é amor, que Deus, ele é poderoso, que Deus, ele é único e verdadeiro, mas que Deus também mata, que Deus também vai cobrar de você tudo aquilo que você deixou de fazer. Então coloque a vontade de servir o Senhor no coração do seu filho. Coloque a vontade, ensina ele de pequeno. Ensina de pequeno, porque de pequeno ele já vai ganhar outros. Ensina ele que ele precisa falar do amor de Deus, que ele precisa conhecer Deus, que ele precisa ter uma intimidade profunda com Deus. Porque aí, meu querido, a geração dele vai ser diferente. A vida dele vai ser outra. Eu quero também te falar agora de uma família aonde o pai e a mãe tinham amor pelas coisas do Senhor. Eles oravam, eles buscavam a Deus, eles ofertavam no templo, mas eles tinham um problema. A mãe, que eu também não disse, né, sobre a mãe, porque a Bíblia também, eu disse aqui no início que eu ia falar sobre a mãe. A Bíblia não relata em lugar nenhum a mãe de Hófnis e Finéias, os filhos de Eli. Em momento nenhum a Bíblia fala da mãe deles. A mãe deles foi ausente, porque eu acredito que se a mãe estivesse acompanhando, né, ela seria citada ali com Eli, né, ela estaria por perto, em algum lugar na palavra de Deus. E ela não estava. Mas nós vamos ver agora a mãe presente. A mãe dentro da família. Essa mãe e esse pai é a Ana e Eucana. Eles sim, eles tinham a presença de Deus com eles. Eucana, ele oferecia a oferta, né, no templo. Ele oferecia a oferta ao Senhor. E Ana era uma mulher que ela orava
ela clamava a ponto de se embriagar a alma. Ela não se embriagava de bebida, mas ela ficava cheia, com a alma cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Era uma mulher cheia da presença de Deus. Mas ela tinha um problema, que ela era estéril. Mas nem esse problema foi problema para Ana e Eucana. Porque Eucana, pelo que me parece, a Bíblia fala que Eucana, quando Ana chorava e orava e chorava, Eucana ficava preocupado com ela. E ele perguntava para ela: por que choras? Por que não comes? A Bíblia fala lá em 1 Samuel 1:8. Por que estás com o coração triste? Mas ele sabia que ela chorava por causa da esterilidade, porque ela amava aquele homem e ela queria dar um filho para ele. Ela queria ter um filho. Então Ana, ela orava no templo, ela buscava o Senhor. E Eucana, ele disse para ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Porque ele era um homem bom para ela, porque senão a palavra não tinha registrado isso aqui. Ele se preocupava com ela, ele tinha amor por ela, embora ela não pudesse ter filhos. Só que Ana, como ela era uma mulher de oração, uma mulher que buscava o Senhor em todo o tempo, que chorava e clamava ao Senhor, o Senhor permitiu e abriu a madre de Ana, e Ana, ela pôde ter um filho. Mas ela não pôde ter um não, gente, ela pôde ter 6 filhos. Olha que bênção. Olha que maravilha, quando a casa resolve adorar o Senhor. Quando todos da casa resolvem buscar o Senhor com intensidade, com verdade, com amor no coração. Olha para você ver. Quando a pessoa resolve buscar o Senhor, quando o pai e a mãe resolvem adorar o Senhor, clamar ao Senhor, quando eles resolvem que eles vão estar no templo, reunindo ali no templo com o Senhor, oferecendo a oferta, né, agradável aos olhos de Deus, o que acontece? Deus não deu só Samuel para Ana, mas Deus deu 6 filhos para Ana. E Ana era uma mãe zelosa, uma mãe que dedicava aos seus filhos. Ana prometeu ao Senhor que quando Samuel nascesse, ela iria levar ele para o templo, porque ele iria servir ao Senhor ali no templo. Então o que acontece? Mesmo Ana deixando Samuel no templo, Ana continuava em oração, Ana continuava comparecendo ao templo, Ana continuava buscando pela vida de Samuel, e Samuel, ele aprendia no templo, ministrava no templo desde criança. Samuel falava das coisas de Deus desde criança. E Ana, ela sempre estava se preocupando com Samuel, ela mesma tecia túnicas e levava para Samuel no templo. E Samuel foi um grande homem de Deus. E Samuel não se deixou contaminar com os erros da família de Eli, porque ele foi criado dentro do templo, aonde Eli estava. Mas Deus tem compromisso com aquele que ora, com aquele que busca. E ele tinha um compromisso com Ana, porque além de Ana orar e buscar, ela fez tudo conforme ela prometeu ao Senhor. Então é importante que quando nós
prometemos algo para Deus, nós temos que cumprir. Nós precisamos cumprir. Ana foi ali, ela foi ali ao templo, chorou, clamou, buscou e Deus deu ela a vitória. E a família de Ana era uma família abençoada. Era uma família que temia ao Senhor e que oferecia a oferta com amor. Eles não faziam como os filhos de Eli, que rejeitava, a oferta. Pelo contrário, eu quero dizer para você, nessa noite, que nós não podemos deixar de cuidar da nossa casa. Nós não podemos deixar de corrigir os nossos filhos. Nós corrigimos porque nós amamos. Nós corrigimos porque eles são o futuro de amanhã. Eles são os profetas de amanhã. Eles é que vão estar levando a palavra. Vão estar cuidando aqui das coisas do Senhor. Como hoje você viu que nós estávamos aqui todos trabalhando para o Senhor. A família trabalhar para o Senhor, fazer as coisas para o Senhor é gratificante. Traz paz para a nossa alma, paz para o nosso espírito. Então eu quero dizer para você, não tenha medo de ensinar o seu filho a ter temor e tremor do Senhor. Não podemos negligenciar. Como Eli negligenciou na educação dos seus filhos. Nós não podemos ensiná-los, os nossos filhos, a rejeitar a oferta que nos foi dada hoje. Através da palavra de Deus. Isaías, no capítulo 53, ele profetizou sobre a oferta, a nossa oferta, a oferta de maior valor. Porque naquele tempo, eles ofertavam, os seus rebanhos. Eles queimavam ali os seus rebanhos para oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas hoje, nós temos que ensinar aos nossos filhos o sacrifício de Jesus, que é o nosso Salvador, e Ele foi entregue como sacrifício vivo por nós, e nós precisamos ensiná-los a ter temor do Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías 53, no versículo 5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluias. Por juízo o opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo, ele foi ferido. Olha o que a Bíblia diz. Ele foi como cordeiro levado para o matadouro. Hoje você precisa ensinar o seu filho sobre Jesus. Você precisa falar para ele de Jesus. Ensiná-lo a amar e a ter temor de Jesus.
Você precisa educá-los na disciplina do Senhor, através da palavra de Deus, para que o seu lar venha a ser um lar edificado, um lar transformado, para que você possa dormir com a sua cabeça no travesseiro descansada. Porque a maior alegria de uma mãe e um pai é ver os seus filhos na presença do Senhor, é ver os seus filhos clamando ao Senhor, é ver os seus filhos cantando para o Senhor, louvando, adorando, bendizendo ao nome do Senhor, é ver os seus filhos crescendo, falando do amor do Senhor, é ver que os seus filhos têm intimidade com o Senhor, é aquilo que enche o coração de um pai e de uma mãe de alegria. Eu sei que aqui tem vários pais e mães, e eu sei que a maior alegria é saber que o seu filho não está nas drogas, que o seu filho não está preso, que o seu filho não está bêbado, perdido nos vícios, na destruição, na prostituição. Então eu quero dizer para você, só existe um caminho, e esse caminho é a palavra de Deus, é a intimidade com Deus, é o exemplo de um pai e uma mãe que anda na presença de Deus, que busca a presença de Deus. Porque eu quero dizer para você que o maior testemunho são os pais. O que o pai faz, os filhos repetem. Aquilo que os pais gostam, os filhos acabam aprendendo também a gostar. O maior testemunho é a mãe e o pai. Para uma casa ser uma casa abençoada, ser uma casa fortalecida, é uma casa onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É uma casa onde há temor, há tranquilidade. É uma casa onde há alegria do Espírito Santo. Essa casa, meu querido, é uma casa feliz. Porque nela habita o bem mais precioso que existe, que é Deus. Amém? Glória a Deus. Glorifique o Senhor com as suas palmas.